Sejam todos bem-vindos a mais um programa Encontro com Deus. Estamos aqui juntos hoje, mais uma vez, para entrarmos na presença de Deus. Nós vamos, durante esta próxima hora, estarmos juntos para ouvir a voz de Deus, para receber instruções, ganhar força espiritual para uma semana de grandes vitórias. Certamente você que está ligado conosco neste programa, de repente está passando por algum problema, alguma situação. No final desse programa, nós vamos orar. Então você pode enviar o seu pedido de oração, que nós juntos, aqui no estúdio, você e também em casa, vamos unir a nossa fé e vamos invocar o poder de Deus, que vai certamente entrar na tua vida e te ajudar, te libertar, te salvar. Mas também quero encorajar você, durante esta próxima hora, a abrir o teu coração. Saiba que encontro com Deus é uma via de mão dupla, Ou seja, da nossa parte, nós precisamos abrir o nosso coração, entregar a nossa vida, abrir, vamos dizer assim, o nosso entendimento para que a vontade de Deus venha sobre nós. Então, por isso, abra o teu coração, faça parte desse programa, não apenas assista, mas faça parte louvando, abrindo o teu coração, deixa a palavra de Deus entrar e certamente algo de bom vai acontecer hoje com você. Nós temos aqui o número de telefone que você pode entrar em contato para enviar o seu pedido de oração ou até mesmo para tirar alguma dúvida ou se quer saber de alguma coisa. Nós temos aí no WhatsApp pessoas disponíveis para te atender, para falar com você, certo? Então, nós vamos agora louvar a Deus nessa primeira parte. Você entra na presença de Deus com louvores e com ações de graça. Alegrei-me quando me disseram: subamos até a casa de Deus. Alegrei-me quando me disseram: subamos até a casa de Deus. Pois nós estamos dentro dos portões, dos seus portões a Jerusalém. Pois nós estamos dentro dos portões, dos teus portões a Jerusalém. Alegrei-me quando me disseram: subamos até a casa de Deus. Alegrei-me quando me disseram: subamos até a casa de Deus. Pois nós estamos dentro dos portões, dos teus portões a Jerusalém. Pois nós estamos dentro dos portões, dos teus portões a Jerusalém. Ó quão grande, ó quão grande é o nosso Deus, ó quão grande é o nosso Deus. Os anjos obedecem, céus e terra adoram. Ó quão grande é o nosso Deus, ó quão grande é o nosso Deus, ó quão grande é o nosso Deus. Os anjos obedecem, céus e terra adoram. Ó quão grande é o nosso Deus, ó quão grande é o nosso Deus, ó quão grande é o nosso Deus. O nosso Deus é fiel. Ó quão grande é o nosso Deus. Os anjos obedecem, céus e terra adoram. Ó quão grande é o nosso Deus. É isso mesmo, nosso Deus é muito grande, Ele é muito fiel e por isso que nós vamos agora cantar uma outra canção que diz que tudo vai mudar para melhor. Sabe, quando nós lembramos de Deus, nós precisamos lembrar que Ele é o nosso Pai e que certamente Ele está de mão estendida para nos ajudar, para nos dar força, para nos dar essa certeza de vitória. Então, por isso, tenha certeza que tudo vai mudar para melhor na sua vida. Ouça essa canção e deixe essa palavra de fé entrar aí na tua vida. Tudo vai mudar, mudar pra melhor. É tu vais ver a mão do Senhor e aos teus pés lançar teu cuidado. Tu podes confiar no seu amor. Tudo vai mudar, tudo vai mudar, mudar pra melhor. E tu vais ver a mão do Senhor e aos teus pés lançar teu cuidado.
amor, mesmo quando tudo parece impossível e tu não vês a solução. Deus tem um milagre para ti, por isso vem, estende a tua mão, tudo vai mudar. Tudo vai mudar, mudar pra melhor. És tu vais ver a mão do Senhor, e aos teus pés, lançar teu cuidado, tu podes confiar no seu amor. Tudo vai mudar, mudar pra melhor. E tu vais ver, meu irmão, a mão do Senhor, e aos teus pés, lançar teu cuidado, tu podes confiar, no seu amor, tu podes confiar no seu amor, tu podes confiar no seu amor. É isso mesmo, você pode confiar no amor de Deus, que é fiel e que é bom para a tua vida. E sabe, você pode entrar em contato, volto a dizer, entrar em contato conosco, caso você precise de ajuda. Nós estamos aqui disponíveis para, com certeza, ajudar você a vencer, seja qual for o problema. Nós temos um Deus, esse Deus é grande, esse Deus é fiel, e através da palavra de Deus, dos ensinamentos da palavra de Deus, nós temos acesso a grandes coisas. Nós temos um poder dentro de nós para vencer o mundo, para vencer qualquer que seja a adversidade. Então, por isso, entre em contato conosco. De repente você tem algumas dificuldades, saiba que nós temos, através da palavra de Deus, a solução para a tua vida. A palavra de Deus, os ensinamentos da palavra de Deus é a solução para você vencer. Nós vamos agora cantar mais uma canção, e o objetivo de nós cantarmos essa canção é para você continuar a entrar na presença de Deus. Os nossos louvores, essas canções, é como se fosse um protocolo para nós atrairmos a presença de Deus. A Bíblia fala que Deus habita no meio do louvor. Então, quando nós louvamos, quando nós cantamos, quando nós abrimos o nosso coração para confiar em Deus, para agradecer a Deus, para amar a Deus, nós conseguimos atrair a presença de Deus na nossa vida. E se Deus está aí na tua casa, se Deus está aí na tua vida, você vai ver que a tua vida vai mudar para melhor. Então, ouça essa canção. Se você souber, pode cantar junto. Se você não souber a canção, você apenas ouça e deixa essas verdades entrarem na tua vida. Só tu és digno de toda honra e glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder. Recebe o nosso louvor, Jesus, pois tudo criastes, os céus e a terra, o universo é obra das tuas mãos, com sabedoria tudo fizestes, meu Senhor, pois tudo criastes, os céus e a terra, o universo é obra das tuas mãos,
com sabedoria, tudo fizestes, meu Senhor. Só tu és digno de toda honra e glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder. Recebe o nosso louvor, Jesus, pois tudo criastes, os céus e a terra, o universo é obra das tuas mãos, com sabedoria, tudo fizestes, meu Senhor, pois tudo criastes, os céus e a terra, o universo é obra das tuas mãos, com sabedoria, tudo fizestes, meu Senhor. É isso mesmo, nesse espírito de confiança e de agradecimento a Deus, nós vamos orar. É no nome de Jesus, Pai, que nós te agradecemos e te louvamos, porque sabemos que hoje o Senhor está aqui neste lugar, está também na vida de todas essas pessoas. E por isso, desde já, eu te peço sabedoria, revelação, para que tudo aquilo que nós hoje estudarmos, tudo aquilo que nós hoje ouvirmos, se faça luz, que não sejamos apenas, não seja apenas um conhecimento, mas seja algo para nós colocarmos em prática, para vencermos no dia a dia, em nome de Jesus. Amém e amém. Então, você que está em direto conosco, você que está assistindo esse programa através do YouTube, seja com certeza muito bem-vindo. E eu quero aqui encorajar você a usar desse programa para conhecimento, lógico, para você ganhar fé. A Bíblia fala que a fé, ela vem por nós ouvirmos a palavra de Deus. Então, quanto mais você ouvir dessas palavras e ouvir disso que está sendo falado aqui nesse programa, mais fé, mais força você vai ganhar. Mas também utilize este conteúdo para evangelizar. Você pode compartilhar essa mensagem com outras pessoas, pode enviar o link do YouTube ou desse programa ou de qualquer outro programa do nosso canal para alguém, com o objetivo de ajudar essa pessoa. Talvez você saiba que ela esteja passando por algum problema ou por alguma situação, ou de repente ela precisa de ouvir uma mensagem específica, então envie para ela este programa e certamente você vai fazer parte da mudança total da vida dessa pessoa. Todas as redes sociais que nós temos estão à tua disposição, você pode fazer parte desta grande comunidade, dessa grande família, para receber essas informações, para também estar atento a tudo aquilo que está se passando. E também eu quero encorajar você, nós temos alguns programas em específico nesse canal, que tem o objetivo também de te dar essa força. Sabe que nós somos como, comparado, vamos dizer assim, a uma árvore, né? Que podemos dar frutos bons ou frutos maus. Tudo vai depender das nossas raízes, tudo vai depender do alimento que nós recebemos. Hoje nós somos atacados constantemente com muita informação, muitos problemas, dúvidas, situações que não sabemos muito bem em quem acreditar, quem é que está falando a verdade, quem é que está falando a mentira. Muitas vezes nós não conseguimos saber. Então, quando nós decidimos dar ouvidos a Deus, nós passamos a ter uma informação segura, passamos a ter acesso a uma fonte segura. Quando nós ouvimos a palavra de Deus e as promessas que Deus tem na sua palavra, nós passamos a ter acesso a uma fonte segura. Então, por isso eu quero encorajar você a firmar sua vida nessa fonte segura que é a palavra de Deus. E por isso temos um programa que é o Grupo Familiar, que acontece toda quarta-feira aqui nesse canal, mas também está disponível no YouTube desde segunda-feira. A partir de segunda-feira já está
disponível no YouTube para você assistir, para você ouvir os ensinamentos e para você até mesmo fazer parte, né? Pode convidar os amigos, pode convidar ali um grupo de pessoas e assistir junto a este programa que vai te ajudar a ganhar bases, ganhar raízes. Uma árvore que tem raízes fortes é uma árvore que não só é bem alimentada, mas também está firme contra os ataques dos temporais, as adversidades. Então faça parte desse programa, faça parte dessa família que certamente vai ganhar força para vencer os temporais e para vencer o dia a dia, certo? Então, são essas as minhas dicas ou as minhas sugestões para você hoje. E agora eu quero falar um pouco da área financeira e eu quero aqui encorajar você, nós temos esse material disponível, esse livro chama Redimidos da Maldição, é um livro escrito pelo apóstolo Jorge Tadeu, que é o presidente e fundador da Igreja Maná em todo o mundo, e através desse livro ele tem conseguido explicar a respeito do plano da redenção de Deus. Todos nós fomos redimidos, todos nós fomos resgatados para um plano maravilhoso. O homem, quando foi criado, à imagem e semelhança de Deus. Eu e você, nós não somos obras do acaso. Ah, mas, ô bispo, a minha mãe disse que não me planejou. Olha, eu por acaso fui um descuido, né? Entre meus pais ou num relacionamento anterior. Mas a verdade é que nada acontece por acaso. Você pode ter vindo sem um planejamento dos pais. Mas Deus, quando te fez, Deus, quando te criou, a Bíblia fala que Deus desde o ventre da nossa mãe nos escolheu, nos teceu, nos produziu, vamos dizer assim. Então você tem um objetivo no mundo, você não é um acaso, você nasceu com um propósito. A Bíblia fala que quando nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Fomos feitos para dominar, fomos feitos com autoridade sobre a terra, autoridade sobre a criação. Mas quando o homem e a mulher, quando eles pecaram, eles se distanciaram de Deus. E eles atraíram sobre eles uma maldição. O que é a maldição? A maldição é exatamente a consequência de nós virarmos as costas a Deus. Hoje nós vemos o mundo, de certa forma, debaixo de uma maldição. Por quê? Porque as pessoas elas vivem uma vida com base nos seus padrões. E isso é maldição por quê? Porque esses padrões são contrários ao plano de Deus. Deus fez o homem para dominar, Deus fez o homem para servir ao próximo, para ajudar o próximo. Deus fez o homem com uma característica única de submissão a Deus. Mas hoje o que nós vemos? Nós vemos exatamente as pessoas de costas viradas a Deus. Foi exatamente a consequência do pecado do Adão e da Eva. Deus tinha dado uma ordem para eles e disse para eles, olha, comam de tudo, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque vocês ainda não estão preparados para isso. Vocês precisam ser guiados por mim. Eu vou colocar em vocês o conteúdo certo para vocês poderem divulgar. Mas o que o homem fez? O homem deu ouvidos para o inimigo de Deus, decidiu comer do fruto proibido, e isso fez com que o homem tivesse domínio, que na verdade não tem, mas tirou o domínio das mãos de Deus e passou o domínio para as mãos do diabo. Então isso faz com que, vamos dizer assim, as maldições, quando nós ouvimos falar de maldições, é exatamente isso. Por exemplo, é engraçado porque normalmente as nossas mães, né, ou a nossa mãe, ela normalmente fala pra gente assim, fulano, sai daí, fulano, não sobe aí. E normalmente a criança, quando é criança, não ouve a mãe. E acaba por fazer aquilo que a mãe não disse, aquilo que a mãe disse para não fazer. E o que acontece normalmente? Normalmente aquilo que a mãe fala acontece. E daí a gente pensa assim, pois, mas a mãe também tem uma boca. Não, na verdade aquilo é consequência, é uma maldição. Porque desobedeceu exatamente o que a mãe disse que ia acontecer, aconteceu. Não é porque a mãe está errada, é porque o filho desobedeceu. E sabe que muitas vezes é isso que acontece. Deus ele fala, olha, não faça isso. E muitas vezes as pessoas fazem exatamente ao contrário daquilo que Deus manda.
Então, isso é um problema que acaba por atacar a humanidade, e essa maldição, que é o resultado de andarmos de costas para Deus, faz com que as pessoas tenham um problema. Agora, qual que é a boa notícia? A boa notícia é que Cristo nos resgatou, e por isso que lá em Colossenses, no capítulo 1, versículo 13, você pode abrir a tua Bíblia, se você tiver uma, ou então você pode baixar uma Bíblia digital no seu telefone, no seu tablet, no seu computador, para você acompanhar esses ensinamentos, porque tudo que nós falamos aqui está na Bíblia. E lá em Colossenses, no capítulo 1, versículo 13, a Bíblia diz: o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Está falando aqui de Cristo, está falando aqui de Jesus. Jesus, ele nos transportou, ou seja, ele nos tirou do império das trevas, da autoridade do diabo, dessa maldição que está nesse mundo, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, através de Jesus, nós temos um plano de redenção. Através de Jesus, nós temos a oportunidade de viver uma nova história, de voltar ao plano inicial de Deus. É um desafio? É um desafio. Por quê? Porque nós mesmos decidimos virar as costas a Deus. E por causa disso, sofremos com maldições. Mas quando nós reconhecemos o plano de resgate de Deus, o plano de redenção de Deus, aceitamos viver submisso ao plano de Deus, à vontade de Deus, então acontece agora o inverso. Nós viramos as costas ao mundo e passamos a obedecer a Deus. E a diferença é muito grande. Quando nós andamos virado as costas a Deus, nós sofremos maldições. Nós sofremos com o mal que acontece desse mundo. Não tem quem nos defenda. Por mais que uma pessoa tenha dinheiro, ela não consegue resolver todos os seus problemas. Por mais que uma pessoa tenha influência, ela não consegue ter acesso a tudo. Sempre vai ter alguém mais forte que ela, sempre vai ter alguém mais influente que ela. Mas quando nós decidimos virar as costas ao mundo e andar debaixo da proteção de Deus, então nós passamos a ter a bênção. E a bênção também é proteção. A bênção também é nós termos a quem nos agarrarmos. Mesmo diante de um temporal, nós temos a quem nos recorrer. Mesmo que o homem fale, mesmo que a economia mude, mesmo que haja guerra, mesmo que haja crise, pandemia, nós temos em quem nos agarrarmos. A Bíblia fala, por exemplo, no Salmo 91, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ou seja, aquele que decide virar as costas ao mundo e obedecer a Deus, ele habita no esconderijo. E à sombra do Onipotente ele descansa. Ou seja, quem decide viver debaixo das bênçãos de Deus, passa a ter essa proteção que traz segurança para a vida da pessoa. Então podemos dizer, qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus em resgatar a humanidade? Qual é a vontade, ou qual o plano de redenção de Deus em resgatar o homem? Falando agora especificamente na área financeira, lá em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9, 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9, a Bíblia diz assim: Jesus Cristo, sendo rico, por amor de nós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecêssemos. Então, olha que interessante, Jesus, ele, na sua vontade plena, ele quer que nós sejamos prósperos, que nós sejamos ricos, que nós tenhamos uma boa vida, que nós sejamos um bom exemplo para o mundo e para as pessoas lá fora. Então, esse plano, essa vontade de Deus é uma luta. É uma luta, por quê? Porque, principalmente aqui na nossa mente, nós temos que constantemente lutarmos aqui na mente para nós acreditarmos que aquilo que Deus diz é a verdade e aquilo que o mundo diz é a mentira. Essa guerra entre a verdade e a mentira. Então, quando nós ganhamos essa fé na vontade de Deus, que nós fomos libertos das maldições, que Cristo nos resgatou dessa maldição, conforme está lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 3, livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 13, diz assim, que Cristo nos resgatou
da maldição da lei, fazendo-se maldito por nós, para que a bênção de Abraão chegasse até a nossa vida. Então, ou seja, Jesus fez ali uma troca. Jesus, ele veio à terra para resgatar o homem que estava debaixo das maldições, debaixo do engano do diabo, e nos transportou para um lugar de bênção. Agora, para nós nos mantermos nesse lugar de bênção, nós precisamos vencer aqui a nossa mente, vencer as mentiras do diabo, vencer os enganos do diabo. Então, o objetivo de nós falarmos disso hoje é nós entendermos que a vontade de Deus é que você vença, é que você prospere, é que você tenha uma vida melhor. O plano de Deus não é que você viva uma vida, talvez como você esteja vivendo hoje, debaixo dessa pressão do mundo, debaixo dessa pressão em que não sabe como que vai ser o dia de amanhã. É lógico que vamos ter desafios, vamos ter problemas, vamos sofrer de alguma forma pressão, mas quando nós entendemos que temos um Deus e que esse Deus ele quer nos ajudar e que esse Deus tem um caminho, tem um escape, então nós passamos a estar seguros. Então nós passamos a ter uma confiança. Pode vir o problema que for, nós temos a certeza que se Deus é por nós, nós vamos vencer sempre. E sabe, essa certeza vem por nós praticarmos o método de Deus. E na área financeira, o método de Deus é semelhante a um agricultor. Tudo que um agricultor ele quer colher, ele vai precisar primeiro semear. Por isso que lá em Marcos 4:26 diz que o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra, dormisse e se levantasse, e aquela semente por si só germinasse e crescesse. E quando chega a hora da colheita, o homem vai lá, mete-lhe a foice e colhe tudo aquilo que é seu por direito. E sabe que assim é também na área financeira. Na área financeira, o nosso dinheiro é uma semente. E nós precisamos, nós devemos desenvolver essa mentalidade que a vontade de Deus é boa para a nossa vida financeira e o semear, o dar os nossos dízimos, as nossas ofertas, o ajudar os pobres, o ajudar as pessoas que estão em dificuldade, o ser uma pessoa que até mesmo é caridosa, é altruísta, vai fazer com que esse plano que Deus tem de nos fazer felizes, de nos resgatar da maldição, de nos levar para um lugar de infinito amor, se concretize. Então, se você hoje está assistindo esse programa e talvez está passando por um momento difícil na tua vida financeira, decida mudar, decida confiar em Deus, decida confiar no método de Deus, decida agir. Nós temos recebido testemunhos de pessoas que têm praticado a palavra de Deus e todos os dias nós atendemos várias pessoas e ajudamos essas pessoas falando para elas a vontade de Deus, acompanhamos pessoas de forma regular, ensinando essas pessoas a viver agora de uma forma diferente. Agora que elas receberam Jesus e são de Cristo, elas vivem de uma forma diferente, vivem pela fé. E temos visto grandes milagres. Então, decida fazer parte também desse grande grupo que vence, dessa grande família que ultrapassa os problemas. Decida hoje mesmo agir pela fé. A Bíblia fala em Lucas capítulo 6, versículo 38, que tudo aquilo que nós semearmos, nós vamos colher boa medida, recalcada, sacudida e transbordando. Então, se você hoje decidir agir, esse plano de redenção de Deus vai acontecer na tua vida financeira e você vai viver por cima e não por baixo, por cabeça e não por cauda, em nome de Jesus. Então, deixa eu orar por você. É no nome de Jesus, Pai, que eu oro agora por todos aqueles que ouviram esta palavra e decidiram aceitar o desafio de obedecer, o desafio de confiar em Ti. Por isso agora, eu declaro sobre a vida de todas estas pessoas, libertação financeira, e que todos aqueles que semearem, eu declaro uma colheita boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, em nome de Jesus, amém e amém. Então, enquanto nós cantamos essa canção, você pode agora agir semeando em nome de Jesus. Construir minha casa sobre a rocha, ouvindo e praticando a palavra de Deus.
construir minha casa sobre a rocha. E quando os ventos soprarem, eu vou ficar de pé. Jesus disse, neste mundo tereis aflições, mas tende um bom ânimo, porque eu venci o mundo. Não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, mas alegrai-vos com todo o vosso louvor, porque o Senhor te livrará de todas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se fizeres a palavra de Deus, não irás cair. Vou construir minha casa sobre a rocha, ouvindo e praticando a palavra de Deus. Vou construir minha casa sobre a rocha, e quando os ventos soprarem, eu vou ficar de pé. Quando os ventos soprarem, eu vou ficar de pé. E quando os ventos soprarem, eu vou ficar de pé. É isso mesmo, você vai ficar de pé, porque você vai ser mais que vencedor. Então, por isso, eu encorajo você, se você hoje, por algum motivo, não consegue fazer ou iniciar esse processo de uma colheita sobrenatural na tua vida, coloque isso aí na tua agenda, marque isso, mande uma mensagem para você mesmo, lembrando, olha, eu preciso começar a praticar a palavra de Deus. Volte a ouvir essa mensagem no YouTube. Temos também outros programas lá no YouTube que você pode ouvir para ajudar você a ganhar fé nessa área. Quanto mais fé você tiver nessa área, mais você vai praticar, e quanto mais você pratica, mais você vai colher os resultados disso, tá certo? Agora eu quero falar um pouco sobre uma outra área, e com base nesse livro, que é o livro Cura Divina, que é um livro também do apóstolo Jorge Tadeu. Já foi escrito há muitos anos, esse livro já tem várias versões, já foi escrito em vários idiomas, e esse livro tem ajudado muitas pessoas a vencer problemas na área da saúde. Muita gente sofre, e a Bíblia até diz em Oséias, no capítulo 4, versículo 6, que o povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. O apóstolo explica aqui nesse livro que muita gente sofre exatamente por isso, porque falta o conhecimento. Qual conhecimento? O primeiro é o conhecimento da vontade de Deus. Muita gente acredita em Deus, muita gente acredita que Deus, Ele é bom, que Ele não quer que eu viva uma vida ruim, mas, de certa forma, as pessoas desconhecem as promessas de Deus. A Bíblia é um livro que já foi escrito há muitos anos, né? E nesse livro é um manual de instruções para uma pessoa que quer viver a vontade de Deus. Então, quando uma pessoa ela não lê a Bíblia, quando uma pessoa ela não lê a palavra de Deus, ela está, de certa forma, sendo privada de conhecer a vontade de Deus. Quanto mais eu leio a Bíblia, mais a vontade de Deus eu conheço, mais fé eu tenho na vontade de Deus, e por isso, mais fé nessa vontade eu vou agir. Eu vou agir de acordo com aquilo que eu acredito. Então, qual que é o problema, muitas vezes, das pessoas viverem doentes, mesmo crentes, mesmo cristãs, mesmo dentro da igreja, mesmo tendo acesso a um Deus que quer o melhor para a nossa vida? Por que por vezes as pessoas continuam a viver com esses problemas? Primeiro, porque desconhecem a vontade de Deus. A vontade de Deus está na Bíblia, então eu preciso conhecer a Bíblia. Os estudiosos da Bíblia dizem que nesse livro tem mais de 20 mil promessas.
Promessas que Deus fez para nós a respeito da nossa saúde, da nossa família, das nossas finanças, do nosso estilo de vida. Então, por isso é importante você conhecer a vontade de Deus. E segundo, muitas pessoas não conseguem obter a vontade de Deus porque não entendem ou não conhecem a forma de receber, o método para receber. Muitos oram a Deus na expectativa de que Deus responda, mas oram da forma errada. A Bíblia fala que muitos oram, mas não são atendidos, não têm as suas orações ouvidas. Por quê? Porque não sabem pedir, pedem errado. E a mesma coisa é em relação, por que muita gente, muitas vezes, até conhecendo a vontade de Deus, não obtém aquilo que Deus prometeu? Porque fazem as coisas ao contrário do que Deus manda. Por exemplo, nós estávamos falando há um tempo atrás, há alguns minutos atrás, do método de Deus para a área financeira. Então tem muita gente que pensa que dinheiro vem por pedir, vem por chorar, dinheiro vem por trabalhar muito. E daí eu tenho certeza que você conhece pessoas, ou até mesmo você, que trabalha muito, se esforça muito e talvez não tenha uma grande vida financeira. Então quer dizer que eu não preciso trabalhar? Não, você tem que trabalhar, mas não é isso que vai fazer a tua vida financeira mudar. A mesma coisa é em relação à área da saúde. Muita gente pensa assim, não, tenho que colocar a minha fé na ciência. Olha, a ciência é muito boa, a Bíblia fala que tudo que é bom vem de Deus, mas a ciência é limitada. A ciência é limitada. O conhecimento é limitado. A tua saúde, mas eu tenho uma saúde de ferro, bispo. Eu sou uma pessoa que tenho os anticorpos todos dentro de mim, por isso eu não tenho que me preocupar com isso, com aquilo. Ok, mas a verdade é que nós estamos vivendo um tempo em que tudo está contaminado, a comida está contaminada, a água está contaminada, o leite está contaminado, coisas que antigamente as pessoas faziam sem problema nenhum hoje. Existem restrições em tudo. Então, nós temos que ter esse entendimento que só existe uma forma de nós vencermos este mundo. É através da nossa fé. Para eu vencer neste mundo que nós estamos, eu conto com uma força superior, que é a fé. Fé no quê? Fé em Deus. Fé na vontade de Deus. Fé que se eu fizer as coisas à maneira de Deus, eu vou vencer mesmo diante das adversidades. Então, é isso que esse livro, e é isso que o apóstolo explica nesse livro, que se nós decidirmos fazer a vontade de Deus, conhecermos a vontade de Deus, colocarmos a vontade de Deus no nosso coração e decidirmos fazer as coisas à maneira de Deus, então nós vamos ter sucesso, certo? Outra coisa, a Bíblia fala em João capítulo 10, versículo 10, que o ladrão, que é o diabo, ele veio para roubar, matar e destruir. Então, doenças não é de Deus. Doenças não é a vontade de Deus para a tua vida. A vontade de Deus para a tua vida é que você seja curado. E essa é uma frase importante de você anotar e deixar escrito aí bem grande, para você nunca se esquecer disso. Deus, Ele não quer que você sofra. Deus não quer que você viva doente. E muitas vezes, até mesmo cristãos, têm ideias erradas a respeito de doenças. Alguns pensam assim, bispo, mas há doenças que Deus permite para provar aquela pessoa. Há doenças que Deus permite para que aquela pessoa venha para a salvação. Uns até dizem a frase, né? Aquele que não vem pelo amor, vem pela dor. E quando nós falamos isso, nós estamos dizendo que Deus é um pai, né? Imagina você que é pai, você que é mãe, e daí o teu filho vai lá mexer na tomada, na parede. E você fala assim, bem, para eu ensinar o meu filho que mexer na tomada é ruim, o que eu vou fazer? Eu vou tirar os fios, vou colocar lá a voltagem máxima e vou deixar ele meter a mão para levar um choque mesmo daqueles. Assim ele vai saber que aquilo não pode fazer. Nós damos risadas por quê? Nós damos risada porque é lógico que não vamos fazer isso. Nós até colocamos as tampinhas na tomada, até vamos lá rápido para ele não mexer. Por quê? Porque
se nós que somos homens, mulheres, somos falhos, não queremos que os nossos filhos sofram, nós queremos ensiná-lo, mas não queremos que ele sofra aquilo. Imagine Deus. Daí você fala assim, mas então por que tem tanta gente doente? Tem tanta gente doente porque desconhece a vontade de Deus e desconhece a forma como obter. Mesmo você que é pai e mãe, não querendo que seu filho leve um choque, às vezes ele leva. Não é porque você estava descuidado, é porque a criança foi e mexeu onde tinha que não era para mexer. Então é isso que eu quero dizer. Quando nós entendemos que Deus, Ele quer que você seja curado, Deus, Ele quer que você vença, Deus quer que você seja próspero, essa é a vontade de Deus. Mas nós temos um adversário que é o diabo. E o diabo vai fazer de tudo para roubar, matar e destruir. Há doenças que são frutos de mau uso do corpo. Hoje nós vemos muito isso, pelas pessoas não se controlarem, por exemplo, naquilo que comem, ou na forma como vivem, com o estilo de vida, ou na maneira como reagem a certas coisas, acabam por viver estressadas, acabam por viver ansiosas, acabam por viver uma vida problemática por mau uso do corpo. Outros têm problemas que muitas vezes são problemas de nascença, problemas hereditários. Outros está relacionado mesmo com problemas espirituais. Há pessoas que têm problemas físicos, mas que são problemas de origem espiritual. Nós, na nossa igreja, nós muitas vezes oramos por pessoas que chegam na igreja paralisadas e ao nós orarmos, ao nós expulsarmos certos espíritos de enfermidade, aquele espírito sai e a pessoa que estava paralisada volta a andar. Ela não tinha um problema motor, ela tinha um problema espiritual. E isso nós vemos constantemente nas igrejas e nós acreditamos nisso. Agora, é da vontade de Deus que aquela pessoa sofra? Não. Aquela vontade não é de Deus. A vontade de Deus é que ela viva com abundância. Mas o diabo veio para roubar, matar e destruir a saúde daquela pessoa. Certo? Agora, Deus, Ele quer curar e Ele quer curar todos os dias. A Bíblia fala que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se você quiser ver esse versículo, está lá em Hebreus capítulo 13, versículo 8. Diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, se Deus curou no passado, Ele cura hoje. Se Jesus, quando veio à Terra, curou os enfermos, e você, se olhar na Bíblia, no Novo Testamento, você vai ver grandes curas de Jesus. Jesus ressuscitou o morto, Jesus expulsava demônios, Jesus curou gripe, Jesus curou lepra, Jesus curou cegueira, Jesus curou todo tipo de enfermidade. E assim como Jesus curou no passado, Ele também cura hoje. Deus, Ele não muda. E sabe, Deus, Ele não faz distinção de pessoas. Está lá em Romanos capítulo 2, versículo 11. Deus, Ele ama a todos de igual forma. Ele quer ajudar a todos de igual forma. Ele não faz ali, esse porque vai na igreja eu quero curar, aquele porque não vai na igreja, olha. Não, Ele ama a todos. E Ele entregou Jesus Cristo para morrer por todos. Jesus lá na cruz do Calvário, a Bíblia fala que Ele levou sobre Ele todas as nossas dores e enfermidades. Jesus na cruz, quando foi crucificado, Ele foi crucificado de uma forma horrível e aquela crucificação, aquele maltrato, aquelas chicoteadas, simbolizou Jesus levar sobre Ele todo o pecado da humanidade, toda a maldição da humanidade. Então, Jesus na cruz levou sobre Ele todas as dores e todas as enfermidades. E lá em Isaías, no capítulo 53, versículo 4, eu estou dizendo esses versículos, mas esse livro aqui é um livro que certamente vai poder te ajudar. Se você entrar em contato conosco hoje, nós vamos arranjar uma forma de te enviar esse material e fazer esse livro chegar até você, para você poder ler, ganhar fé e vencer essa doença que talvez você esteja passando, ou até mesmo ajudar alguém que esteja passando por esse problema. Então, a Bíblia fala em Isaías capítulo 53, versículo 4, que Jesus tomou sobre si todas as nossas dores e enfermidade e levou sobre Ele, para que pelas pisaduras de Jesus, todos nós fôssemos sarados. Então, essa é a vontade de Deus.
A Bíblia fala, por exemplo, em Salmo, capítulo 103, versículo 3, que é Ele que perdoa os seus pecados e sara toda a enfermidade. Há muita gente que teve uma vida errada. Há muita gente que consumiu muita droga. Há muita gente que teve uma vida ilícita e por isso adquiriu doenças no corpo. Usou mal o corpo. Teve acesso a coisas erradas. Eu conheço pessoas que devido ao estilo de vida, a trabalhos que faziam antigamente sem proteção, sem a devida atenção, adquiriu doenças que fez com que a pessoa hoje tivesse uma idade mais avançada, movimentos limitados, não pudesse comer aquilo que gosta. E sabe que Ele perdoa os seus pecados. Talvez a vida que você esteja vivendo hoje é resultado das más escolhas que você fez lá atrás. Mas Ele é poderoso para te salvar, para te libertar e para te dar uma vida nova. Basta você acreditar na palavra de Deus, na vontade de Deus. Se você hoje acreditar na vontade de Deus, se você hoje aprender a receber aquilo que Deus promete para a tua vida, a maneira de Deus, você vai vencer. Então, essa é a palavra de Deus para nós hoje. Agora, é importante, dentro de tudo isso que nós estamos falando, você aprender a remover alguns obstáculos, porque há certas coisas que nós fazemos que impedem que a bênção de Deus venha até nós. E uma dessas coisas que eu quero falar, até lá em Isaías capítulo 59, versículo 1 e 2, diz que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e Deus. Ou seja, certas atitudes que nós temos são impedimentos para que a bênção de Deus venha até nós, para que a cura de Deus venha até nós. Mesmo eu sabendo a vontade de Deus, mesmo eu fazendo as coisas à maneira de Deus, né, nós vamos ver daqui a pouco que a cura, o método de Deus para nós recebermos a nossa cura é nós, através da fé, recebermos aquilo que Deus promete. Não é só orar, é acreditar e receber. Eu vou acreditar que aquilo que Deus diz é verdade e depois vou receber aquilo que Deus promete. Mas é importante nós tirarmos no meio de nós alguns erros, algumas falhas que nos impedem de receber aquilo que Deus promete. E uma dessas coisas é a falta de perdão. A falta de perdão é algo que é muito grave. Na igreja, constantemente nós lidamos com pessoas que vêm falar conosco, que muitas vezes está com problemas, está com dificuldades. E quando nós tocamos nesse assunto, por mais que a pessoa diga assim, não, mas eu já esqueci, eu já prossegui. Mas enquanto a pessoa não mudar essa fé no mal que a pessoa fez, essa fé no erro que a pessoa fez, essa fé no mal que aquela pessoa praticou e talvez até prejudicou você, enquanto você não mudar isso, dificilmente Deus vai conseguir te ajudar. A Bíblia fala, por exemplo, em Mateus, no capítulo 5, 44, né, que, calma lá que eu vou achar aqui, Mateus, capítulo 5, 44, você pode olhar na tua casa, na tua Bíblia, diz assim, olha, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem, fazei bem ao que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e perseguem. Aqui está o segredo para você vencer esse obstáculo. Se você hoje está assistindo esse programa e guarda uma mágoa contra alguém, guarda uma ofensa contra alguém, aqui está o segredo para você vencer. Decida perdoar. Não importa o mal que essa pessoa fez, não importa o quão grave foi a atitude dessa pessoa, talvez até te prejudicou. Mas saiba que o perdão é uma chave que não tem nada a ver com outra pessoa. O perdão é uma chave que vai abrir novamente o acesso entre você e Deus. Quando uma pessoa perdoa, ela passa a ter o perdão de Deus. Quando uma pessoa perdoa, ela volta a ter um fluxo de vida de Deus para ela. A via de acesso da nossa oração volta a funcionar. A Bíblia conta a história de um homem que não perdoou e por causa disso ele foi atormentado. É uma parábola que Jesus conta de um homem que pediu perdão de uma dívida, foi perdoado, mas depois ele saiu da presença daquele homem que perdoou a dívida e foi cobrar a dívida do outro. Então aquele rei que tinha perdoado a dívida chamou ele de volta e falou assim, olha, porque você não perdoou,
você agora vai ser atormentado por toda a vida. Então, quando uma pessoa não perdoa, ela atrai para si mesma essa maldição. Mas quando você decide perdoar, então você abre de volta o fluxo, o acesso da vontade de Deus para a tua vida. Então é isso que nós hoje estamos aprendendo. Nós vamos orar, você que fez o seu pedido de oração, você que enviou o seu pedido de oração, nós vamos orar por você. Mas eu quero encorajar você a ter um entendimento dessa palavra. Aquilo que nós estamos falando aqui hoje é para você mesmo. Você que está assistindo esse programa, você que fez o seu pedido de oração. Não sei qual o tamanho do teu problema, mas a solução para você vencer, primeiro, é saber qual é a vontade de Deus. E nós vimos aqui hoje vários versículos que falam que a vontade de Deus é de nos ajudar. Segundo, qual é o método, qual é a maneira que eu recebo? A maneira que você recebe é pela fé. A Bíblia fala, por exemplo, em Efésios capítulo 1, versículo 23, Efésios capítulo 1, versículo 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual já nos abençoou. Não vai abençoar, Ele já abençoou. Em Marcos capítulo 11, versículo 24, diz que se tudo aquilo que eu falar, orar, acreditando no coração, assim eu terei. Então, como que eu recebo a minha cura divina? É recebendo, pela fé, aquilo que Jesus já me deu. Agora lembre-se, você pode saber qual é a vontade, pode saber como receber, mas se você não eliminar esse obstáculo, como, por exemplo, a falta de perdão, existem muitos outros. Por isso eu encorajo você a ler o livro. Se você retirar esse obstáculo, você vai ver que a tua cura apressadamente virá sobre a tua vida, certo? Então coloca a tua mão no coração, fala assim comigo: ó Deus, eu decido hoje perdoar todo o mal que me fizeram. Eu me liberto dessa amarra que me impede de obter a vontade de Deus para a minha vida. Eu hoje perdoo e por isso eu também sou perdoado, em nome de Jesus, amém. Amém? Você perdoou e por isso Deus também te perdoa. E agora nós vamos fazer a oração da fé. Então por isso você que está assistindo esse programa, nós vamos cantar essa música. Enquanto nós cantamos essa música que diz aleluia, Deus é poderoso. Enquanto nós cantamos, você vai se concentrar em Deus para logo de seguida nós fazermos a oração da fé e recebermos aquilo que Deus já prometeu para a tua vida. Ouça essa canção. Então você que fez o teu pedido de oração, agora é a hora de você alinhar a tua fé em Deus através dessa oração. Então por isso fale assim comigo: ó Deus, eu recebo agora, pela fé, a minha cura, recebo agora, pela fé, a solução deste meu assunto, em nome de Jesus. Deixa eu só orar agora. É no nome de Jesus, Pai, que eu invoco agora do Teu poder e da Tua unção sobre a vida de todos aqueles que hoje entraram em contato conosco. E eu ordeno no nome de Jesus que todo o ataque na vida, na saúde, nas finanças, na família dessas pessoas caia por terra agora em nome de Jesus. Eu ordeno que toda a obra de bruxaria, de feitiçaria feita e enviada contra essas pessoas está agora nulificada e destruída em nome de Jesus. Está escrito que ao nome de Jesus todo joelho se dobra. E por isso, toda a enfermidade dobra agora o joelho. Todo problema dobra o joelho. Toda dificuldade dobra o joelho em nome de Jesus. E fala assim comigo: obrigado, Senhor, pela fé. Eu recebi
em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos cantar mais um pouco essa canção. Ele é santo, santo, nosso Deus é poderoso, digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro, Ele é santo, santo, nosso Deus é poderoso, digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro. Amém. Muito bem, certamente você hoje recebeu e por isso a tua vida vai mudar para melhor. Entre em contato conosco. Você que precisa de ajuda, volta a dizer, nós temos esse contato telefônico para nós podermos te acompanhar, porque há situações que você vai precisar de ser acompanhado. Agora, depois de orar, fique firme, acredite que algo de bom vai acontecer. E agora eu quero fazer uma última oração por todo aquele que quer entregar a vida a Jesus. A Bíblia fala que todo aquele que confessar Jesus diante dos homens, Jesus também o confessará diante de Deus. É uma oração simples, mas é uma oração poderosa. Então fale assim comigo: ó Deus, eu acredito que Jesus existe e que morreu na cruz para me salvar. Te peço perdão porque eu falhei. E agora, Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Amém. Essa oração é a oração mais importante da tua vida. Acredite que a partir de hoje tudo vai mudar para melhor. Entre em contato conosco. Durante esta semana nós vamos estar à tua disposição para te ajudar. Temos na nossa programação vários programas com o objetivo de ajudar você a ganhar essa fé em Deus. A Bíblia é o manual do fabricante. Leia a Bíblia, porque aqui tem a palavra e a vontade de Deus. E segundo, assista os nossos programas, porque certamente esses programas vão te ajudar a ter grandes vitórias na vida. Na próxima semana, estamos aqui de volta para mais um encontro com Deus. Deus abençoe. Até a próxima. Eu já venci, em nome de Jesus, que morreu por mim na cruz. Eu vou andar na sua luz. Eu já venci, em nome de Jesus, que morreu por mim na cruz. Eu vou andar na sua luz. Eu já venci, em nome de Jesus, que morreu por mim na cruz. Eu vou andar na sua luz. Agora eu conheço o Filho de Deus, e o Filho já me libertou. Está comigo, Ele vive em mim, com seu sangue Ele me comprou. Deus é filho.